Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Mestre, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, eu começo essa homilia com a primeira encíclica do Papa Emérito Bento XVI, que logo no primeiro número ele diz assim, que no início do cristianismo não existe uma grande ideia, nem mesmo uma atitude moral, mas um encontro com uma pessoa que dá um novo sentido à existência, que dá um novo horizonte à existência. E por que eu começo dizendo isso? Ser cristão é algo muito exigente, não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Por quê? Nós não seguimos uma ideia, nós seguimos uma pessoa. O grande problema é que nós pensamos muitas vezes, e podemos nos enganar, que estamos seguindo preceitos, que estamos seguindo ideias, que estamos seguindo apenas posturas. Eu deixo de fazer alguma coisa. Só que o cristianismo é o segmento de uma pessoa, do segmento de Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de hoje, nós ouvimos tantas pessoas que se aproximaram de Jesus: vou te seguir. Jesus fala: peraí, eu não tenho nem onde dormir. Tem outro que fala: Senhor, eu vou te seguir. Jesus avisa a esse: eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que enterrar meu pai. Jesus diz: peraí, deixa que os mortos enterrem os mortos. O que Jesus está exigindo de mim e de você aqui? Que não sigamos apenas uma ideia, que não sigamos apenas alguém que disse que o cristianismo é a melhor coisa, mas que sigamos a pessoa de Jesus Cristo. E isso impõe sobre cada um de nós tantas exigências. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser cristão, e por isso, para ser cristão, precisa ter muita coragem. E a primeira coragem que precisamos ter é de renunciar a nós mesmos. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus vai dizer: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, cada dia, e siga-me. Seguir Jesus Cristo significa desde a anunciação, desde quando o anjo apareceu à Virgem Maria, até a ressurreição. Seguir Jesus Cristo sem tirar as partes que nós conhecemos muito bem, por exemplo, como o da cruz. Muitas vezes nos convém seguir Jesus Cristo em algumas determinadas situações da nossa vida. Se o cristão, ele vive e ele deveria viver uma espiritualidade de busca, porque é uma espiritualidade da presença de Deus, é ter a consciência de que eu não preciso fazer tantas coisas
para estar na presença de Deus, mas que preciso estar na presença de Deus, ser eu mesmo na presença de Deus. Na espiritualidade da busca, que é uma espiritualidade que parte do coração, num profundo desejo do coração de ser de Deus. E ser de Deus significa seguir os passos de Jesus e não apenas acreditar que Ele, há 2000 anos atrás, morreu por mim e por você. O que eu estou dizendo? Seguir Jesus não basta apenas acreditar em Jesus, mas é preciso seguir os passos dEle. É tomar a cruz de cada dia e seguir o Senhor. Porém, nessa dinâmica de coragem, nessa dinâmica de ser alguém corajoso, de seguir os passos de Jesus, seja como eles forem, nós não seguimos apenas uma ideia, como diz o Papa. Nós não apenas mudamos o nosso modo de ser, como também diz o Papa. Não é apenas uma atitude moral, é muito pouco nós nos limitarmos a ser cristãos simplesmente porque não fazemos o mal a alguém. É muito pouco. Mas padre, já é tanta coisa não querer o mal ao outro, mas ainda é pouco. É claro que não é algo simples. É claro que não é algo fácil. É algo exigente, como eu estou dizendo, e por isso que existe tantos cristãos por aí, e que muitas vezes eu e você também fazemos da mesma forma, mais ou menos mornos. Porque não temos a coragem, nem mesmo de sermos disciplinados naquilo que é a vontade de Deus. Eu vou cumprindo ritos, eu vou cumprindo coisas, eu vou me acumulando de coisas. Mas ser cristão não é isso. Se pensamos que é apenas cumprir certas coisas, nos enganamos. Porque existem 3 faces da mesma moeda do seguir Jesus Cristo. A primeira face do seguimento de Jesus é um profundo serviço aos outros. Não seguimos uma ideia, não seguimos apenas não mudamos apenas de postura. Eu fazia o mal, eu era drogado. Quantas vezes a gente escuta testemunhos dessa forma? Principalmente quando as pessoas dizem assim: quando eu era católico, eu batia na minha mãe, eu traía minha esposa, eu roubava. Você era um safado, você não era católico. E aí quando essas pessoas vão para outras igrejas por aí, dizem: quando eu era católico eu fazia isso. Mentira! Que católico é este? Você era safado, isso sim. Ser cristão, a primeira face, e não são etapas, porque isso vai acontecer sempre. A primeira é servir constantemente os outros. Primeiramente, uma postura interior: eu desejo servir aos outros. Se eu sigo Jesus, eu não sigo uma ideia, eu não sigo uma ideologia, eu sigo uma pessoa, e Ele se mostrou servidor dos outros, serviçal dos outros, se colocou a serviço dos outros. Ser cristão é colocar-se a serviço dos outros. E o primeiro serviço que nós podemos fazer é respeitar o outro. O primeiro serviço que nós podemos prestar a alguém é respeitar aquela pessoa que está diante de mim. Porque quando é que acaba a minha liberdade? Quando começa a liberdade do outro. Eu não posso exigir de alguém alguma coisa, porque a minha primeira postura é servir como cristão. E servir como cristão é respeitar a pessoa que está ao meu lado. Saber que ela é uma outra pessoa, é o dom da alteridade. É saber que eu estou respeitando, eu estou diante de uma pessoa que é uma outra, que não é eu, que não sou eu. É saber que essa pessoa, ela também tem a mesma dignidade que eu tenho, ela também tem a mesma liberdade que eu tenho, mas que ela também tem as mesmas necessidades que eu tenho. Colocar-se a serviço por algo muito maior, porque você não acredita numa ideia. E se até hoje você acreditava numa ideia,
Eu te digo, acredite em uma pessoa, e não basta acreditar, siga uma pessoa, Jesus Cristo. A segunda face do seguimento de Jesus é o sacrifício do dia a dia. Porque ser cristão, como eu disse no início, é ter coragem. E se é ter coragem, não é buscar vida boa, é querer a salvação. Porque estamos em busca de ideias, e de ideias que pessoas que falam para nós, e de ideias de pessoas que dizem que fazendo isso ou fazendo aquilo, as coisas vão melhorar na nossa vida. Isso é dom de prosperidade, não é a teologia católica cristã. Venha para cá e todos os seus problemas se resolverão. Acredite. E fique somente na ideia e não na pessoa de Jesus Cristo. Dar um sentido ao sacrifício de cada dia. Senão ele não teria falado: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A segunda face desta moeda, do seguimento de Jesus Cristo, é dar um sentido maior ao sofrimento do dia a dia. E quem é que não sofre? Quem é que não passa por problemas? Quem é que não passa por dificuldades? Todos nós passamos, seja pequeno, seja grande, seja enorme. Mas qual o sentido que você está dando ao teu sofrimento? Ou até poderíamos nos perguntar: de que forma que eu me apresento diante de Deus? Para que eu me apresento diante de Deus? Apenas em busca de respostas? Em busca de respostas dos meus sofrimentos? Deus não responde ninguém. Porque Deus é chamado à vida, é chamado à santidade, é chamado a uma vida de plenitude, vida de céu. Ele não responde nada, porque Ele respeita a mim e você no dom da liberdade que Ele nos deu. Então Ele não responde. O que é que você tem buscado quando você vai rezar? O que é que você tem buscado quando as pessoas se aproximam de você? O terço da lamúria faz parte do seguimento de Jesus, o sofrimento. Porque quando eu dou sentido ao sofrimento, aquilo que São Paulo fala na carta aos Colossenses: completo em minha carne o que faltou aos sofrimentos de Cristo. Não porque faltou alguma coisa nos sofrimentos do Cristo, no Cristo lá que morreu há 2000 anos, mas que ainda falta no corpo de Cristo, que é a igreja, para que ela se torne cada vez mais santa. Mas padre, a igreja não é santa? Ela como instituição ela é santa, mas ela é pecadora porque eu e você fazemos parte dela. Então quando eu dou um sentido maior ao meu sacrifício, quando eu dou um sentido maior ao meu sofrimento, eu estou seguindo Jesus Cristo, porque eu estou completando na minha carne, que é parte, que é porção do corpo de Cristo, que é a igreja, o que faltou ainda. E a terceira face do seguimento de Jesus Cristo, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura: a intercessão, a vida de oração. Nós vimos que Abraão se colocou na presença de Deus, quase como desafiando Deus. Sabe quando nós vamos ter a verdade, ou sabe quando nós teremos a certeza de que estamos verdadeiramente próximos de Deus? Quando nós começarmos a brigar com Deus. Mas padre, como é que eu vou brigar com Deus? Na luta da tua vontade com a vontade de Deus. Te tiro todas as esperanças, você vai perder. Mas tenha coragem de lutar com Deus, de se colocar como Abraão colocou. Mas se tivesse 50 justos, o Senhor ainda vai destruir Sodoma e Gomorra? Deus fala: se tiver 50 eu não desisto. Mas espera aí, meu Senhor, já que eu cheguei aqui, se tivesse 30, o Senhor destruiria? Não. Mas deixa eu entrar mais ainda nessa briga. Se tivesse 10. Seguir Jesus Cristo é ter a coragem de interceder e fazer o bem aos outros.
É de se colocar não apenas numa postura de intercessão, que pensamos nós é apenas rezarmos pelos nossos, mas é de fazer com que eles também se salvem. É de se colocar na presença de Deus e fazer com que eles se salvem. E interceder para que eles se salvem. Você tem esse desejo de seguir Jesus Cristo? Ou você ainda está, como diz os filósofos, no mundo das ideias, achando que seguir Jesus Cristo é algo assim muito longe, distante? Não. Seguir Jesus Cristo é seguir uma pessoa no serviço aos outros, dando um sentido maior ao sofrimento de cada dia e se colocando na intercessão, na oração, para que todos cheguem não à vida boa daqui, mas à salvação no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!